Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o professor Roberto Salles, seja muito bem-vindo a mais um QBizu. E nesse QBizu nós iremos falar de direito administrativo, especialmente sobre a Lei 9491 de 97, que trouxe o Plano Nacional de Desestatização e autorizou a desestatização de empresas estatais. E qual que é o cerne da nossa conversa hoje? O artigo 37, inciso 19 da Constituição, afirma que é necessária a edição de uma lei específica para se autorizar a instituição de uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Lembrando que tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta. E por isso, elas não são criadas por lei como uma autarquia ou uma fundação pública de direito público, chamada fundação autárquica ou autarquia fundacional. Toda empresa pública e toda sociedade de economia mista, ela é autorizada por uma lei. E aí depois ela vai ter o seu registro não competente para adquirir sua personalidade jurídica. Pois bem, é necessário uma lei para que haja a autorização da criação de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, uma lei específica. Só que se for para retirar esse ente de direito privado, integrante da administração indireta, se for para tirar esse ente da mão do Estado e passar para um particular, no caso desestatizar essa empresa pública ou essa sociedade de economia mista. É preciso também que haja uma lei específica para cada caso ou pode haver uma lei genérica? Ora, nós temos essa lei genérica, que é a Lei 9491 de 97, que trouxe o Programa Nacional de Desestatização. Essa lei genérica ela é suficiente ou precisa para cada caso de desestatização haver uma lei que autorize essa desestatização, como também foi necessária a lei autorizando a criação dessa empresa pública ou dessa sociedade de economia mista? Pois bem, o STF, no julgamento da ADI 6241, entendeu que, em regra, essa lei genérica ela é suficiente. Então, não é desnecessária uma lei específica para a inclusão de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública em um programa de desestatização. Não se aplica, nesse caso, o princípio do paralelismo das formas. Então, não é necessário que, da mesma forma que tenha havido a necessidade de uma lei específica para autorizar a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, não é necessário que, para que essa empresa pública ou sociedade de economia mista, anteriormente autorizada por lei, tenha também uma autorização legal para ser desestatizada. Não é necessário. Só há uma exceção. No caso em que essa lei que autorizou a criação dessa estatal, dessa empresa pública ou dessa sociedade de economia mista, se essa lei determinou expressamente que seria necessária uma outra lei específica para a sua extinção ou privatização. E por que nesse caso não se aplica a lei geral? Porque aí tem a lei especial, princípio da especialidade, lex specialis derogati lex generalis. Então, nesse caso, se a lei que autorizou a criação daquela estatal, daquela empresa pública ou sociedade de economia mista, determinou que para que ela fosse extinta ou privatizada houvesse a edição de uma lei específica, então vai precisar sim de uma lei específica para aquela desestatização. Nesses casos, obviamente, não é suficiente uma lei genérica, sendo necessária aí a edição de uma lei específica. Mas, Roberto, o que é desestatização? Ora, desestatizar significa retirar do domínio do Estado, tirar do Estado, desestatizar, determinar as atividades e transferi-las aos particulares, visando a maior eficiência na prestação delas e redução de custos. Isso ocorre por meio da privatização, é quando a empresa deixa de ser titularizada pelo Estado e passa para a titularidade de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa natural de direito privado, por óbvio. Então, essa desestatização ocorre tanto por meio da privatização, em que se transferem empresas estatais a particulares, ou por meio de concessão ou permissão de serviços públicos. Esses dois últimos institutos, a concessão e a permissão, permitem que particulares executem serviços públicos que antes eram prestados pelo Estado. Mas observe,
No caso da privatização, a titularidade passa para o particular. No caso da concessão da permissão, a titularidade permanece com o Estado. O que ele transfere para o particular é apenas a execução daquela atividade. A titularidade permanece sob o domínio estatal, sendo a execução repassada a particulares. Tá? Então, desestatização, duas espécies, né? Privatização, titularidade transferida para o particular. Concessão ou permissão, titularidade permanece com o Estado, não vai para o particular. Ele apenas transfere para o particular a execução daquele serviço público. Então, vamos fixar o nosso entendimento com base na seguinte questão. É necessária lei específica para a inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização. É interessante você pegar esse tipo de questão, porque a gente acabou de ver que tem uma exceção, né? Mas quando o CESP, que é uma banca que costuma muito, né, colocar essas questões de certo e errado, ele pergunta desse jeito, ele está perguntando simplesmente a regra, tá? Não precisa pensar demais, e se ainda quiser errar e depois discutir no recurso, você vai perder o recurso, vai perder seu tempo, vai pela regra. Quando fala desse jeito assim direto, pode marcar se está certo ou se está errado. É necessária em regra essa lei específica para a inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização? Não, por isso o item está errado. Simples assim, curto e grosso. Como regra geral, para a desestatização é suficiente a autorização genérica prevista na lei que nós comentamos, né, que é a Lei 9491 de 97. Né? Então, em regra, basta essa autorização lá da lei, né, que veicule programa de desestatização, sendo desnecessária essa lei específica. Por isso, o item está errado. Perfeito? Forte abraço e até o nosso próximo QBizu.